Olá, boa noite, personal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Personal Águia, onde te ensinamos a ter a visão avançada de treinamento, onde você enxerga o que outros personagens não conseguem enxergar, rumo à sua jornada dos R$ 10.000 mensais com apenas 4 aulas por dia. Eu sou o Paulo Mazeu. Eu sou o Thiago Mazeu e o tema do podcast de hoje é como usar o seu conhecimento para aumentar o valor da sua aula de personal. Pessoal, quando a gente montou esse podcast, a gente falou como é que a gente vai trazer para o personal o entendimento de que esse conhecimento na carreira dele, o conhecimento que ele traz de toda a parte de faculdade, convenhamos, não é, a melhor base que a gente tem, como que ele pode aplicar isso para poder realmente fazer a diferença na carreira dele. E aí, eu realmente pude experienciar isso e as coisas aconteceram de uma forma meio sem querer na minha vida. Por quê? Quando eu comecei e terminei a minha faculdade, eu era bem jovem, tinha ali 23 anos. E comecei, já no mercado de trabalho, desde a faculdade mesmo, já comecei a estagiar. Comecei a fazer estágio na natação, comecei a ganhar ali um dinheirinho, e ali sempre naquela luta, naquela batalha para poder pagar as contas, que não eram fáceis ali no início, indo para um lado e indo para o outro, já como estagiário. Mas quando eu terminei a faculdade e fui para o mercado de trabalho, aí eu me dei conta de que a coisa realmente era difícil, assim, como profissional de educação física, sabe? Como que eu poderia realmente fazer a coisa acontecer? E aí, nesse momento, eu já estava noivo, né? Já precisava ali montar e construir um espaço para eu morar, e estava planejando o meu casamento e as coisas. E era uma loucura, porque para conseguir realmente resolver as coisas, para conseguir realmente comprar o que eu gostaria de comprar, e aí eu comecei a me dar conta do quão difícil era. E aí, ao mesmo tempo, casando muito cedo, logo que eu casei, a minha ex-mulher engravidou. E aí já foi aquela coisa, cara, como é que eu vou fazer para dar conta de uma família, né, com um filho ali recém-nascido? E aí eu fiquei naquela loucura, mas nada é por acaso nessa vida, né? Nesse momento, eu frequentava a Igreja Batista já há alguns anos, e o pastor da igreja, pastor Manuel, chegou um dia para mim e falou assim, Paulo, o melhor investimento que você pode fazer, o maior investimento, é o investimento no seu conhecimento. Foi ele que falou isso para mim naquela época. Porque para onde você for, você leva isso com você. Se você for morar fora do Brasil, se você for para o exterior, você leva isso com você. E aí aquilo ficou como se fosse uma coisinha ali dentro da minha cabeça, né? Eu falei, mas como assim? Eu falei, bom, preciso me especializar em alguma coisa, né? Buscar algo, né? E desde aquele momento eu já estava estudando um pouco mais sobre as lesões, gostava de ver como essa linha tênue ali entre o exercício, se você forçava demais você podia machucar seu aluno, mas também o exercício tinha um potencial de tirar algumas pessoas da dor. E aí foi o momento que me deu um estalo, e aí eu consegui, na academia que eu trabalhava na época, que era a Academia Competition. Que meados de que ano, mais ou menos? Isso foi exatamente em 2006. 2006. E aí eu pedi para a Competition, porque eu encontrei o curso que eu queria fazer, lá na Califórnia. Mas eu me dei conta que se eu tivesse que pagar passagem aérea e mais o curso e mais os custos do local lá, não teria chance de fazer isso, né? Então, na época, conversei com a minha mulher e ela, inclusive, me motivou. Ela falou assim, não,
pede uma ajuda, de repente o dono lá da academia pode te ajudar. E aí foi o que eu fiz. Eu cheguei, falei com a minha coordenadora na época, com a Rita, falei que estava interessado em fazer esse curso, que parecia muito bom, e se eles podiam me ajudar de alguma forma. Aí ela passou o contato do escritório, aí tive a oportunidade de falar com o dono da Competition, e ele falou que tinha um programa de milhas, e que se eu conseguisse as milhas, se eu ligasse lá na American Airlines e conseguisse embarcar com as milhas deles, eu poderia ir. E aquilo já me deu uma esperança. Eu fiquei ligando para a American Airlines e toda vez que eu ligava não tinha disponibilidade. E eu ligava várias vezes ao dia para ver se abria uma disponibilidade, até que abriu uma disponibilidade, mas para ir para a Califórnia via Nova York. Então eu fiz uma viagem lá para Nova York, que já é uma viagem longa, depois cruzei os Estados Unidos inteiro, lá para a Zona Oeste. E nesse momento, quando cheguei lá, na Califórnia, para o curso do Paul Chek, fiz essa imersão lá de 10 dias, para mim, assim, eu lembro como se fosse hoje, porque me marcou de uma forma, assim, sem palavras para dizer, porque eu vi algo que eu não imaginava que era possível. A gente vê o que a gente conhece, né, pelo que a gente aprendeu na faculdade, pelas coisas que estavam aprendendo aqui, não tinha ideia de que eu ia chegar lá e eles iam me ensinar a poder avaliar o meu aluno de forma que eu identificaria exatamente o que esse aluno precisava. Identificaria os encurtamentos, identificaria a falta de estabilidade articular, identificaria a falta de mobilidade. É um conteúdo que a gente não imagina que existe. Não imagina que Na existe. faculdade não tem ali, pelas matérias curriculares ali. Não tem. Handball, fisiologia, aquelas matérias curriculares mesmo. Quando, né, você também é pós-graduado, né? Sim. Na pós-graduação, você já sente uma diferença, você já tem um contato um pouquinho mais profundo com alguns conhecimentos, né? Mas esses cursos específicos, né, eu também fiz cursos fora do Brasil, e realmente é um conteúdo que quando você chega lá e começa a ouvir aquilo, a aprender aquilo, é algo assim que você fala, nossa, não sabia que isso existia. E aí eu fiquei assim, encantado mesmo, a palavra é encantado, de saber que eu poderia testar o meu aluno, identificar o que ele precisa, e aí prescrever algo exatamente que vai de encontro à necessidade dele. Então, para mim, foi realmente incrível. E aí eu voltei para o Brasil, muito motivado, e não só comecei a aplicar nos meus alunos, mas comecei a ensinar outros professores, comecei a dar treinamento nessa academia que me deu essa oportunidade. E aí a coisa começou a fluir de uma forma que eu não imaginava. Aí fui convidado para dar aula num congresso, comecei a ensinar esses testes no congresso, comecei a ensinar como trabalhar com lesões. Mas o que ficou muito claro para mim é que, a partir desse momento, eu passei a me diferenciar assim, no mercado. Porque eu tinha algo que os outros profissionais, que os outros personagens não sabiam. Então os alunos queriam fazer aula comigo, não porque eu era simpático, né, que eu sou um cara simpático, né, mas não porque eu sou um cara simpático, mas eles queriam fazer aula não pelo valor da hora-aula, mas ele queria fazer aula comigo porque ele sabia que eu ia aplicar uma estratégia de identificação e prescrever o que ele exatamente precisava. Porque o personal é muito do boca a boca, né? Você dá aula para um aluno, ele gosta, ele fala para o outro te procura. Você já começa a ser procurado pela qualidade do seu serviço. Então, respondendo essa pergunta, eu senti na pele como, ao adquirir mais conhecimento e ao aplicar algo que ninguém aplica, como isso me possibilitou cobrar muito mais na minha sessão de personal. Exatamente, exatamente. E a próxima pergunta, ela já é bem conectada com isso, que é, qual a diferença de um personal que tem esse conhecimento, que tem um conhecimento mais profundo, do personal que não tem? O que eu vejo, né? E tem algumas coisas que hoje, quando você começa a estudar mais especificamente as disfunções musculoesqueléticas, identificar que aquele aluno tem, por exemplo, uma falta de estabilidade lombar, ou identificar, por exemplo, um tornozelo que é muito limitado
e pode predispor uma lesão. Então, é muito claro que se você sabe isso previamente, você monta uma estratégia em cima disso, como eu estava te falando. Um personal que não tem essa estratégia, ele muitas vezes já começa fazendo o quê? Oferecendo para um aluno uma aula experimental. É muito comum. Vamos fazer uma aula experimental, aí você sente como é que é a minha aula. Eu sou totalmente contra a aula experimental. Não só sou contra, mas eu acho uma irresponsabilidade do personal que oferece uma aula experimental. Agora, o profissional que oferece uma aula experimental, ele não sabe muitas vezes do risco que é oferecer uma aula experimental. Esse é o ponto, por isso que acaba oferecendo, né? Mas é incrível observar como nesses testes de identificação a gente encontra algumas disfunções que, se você aplicar carga em cima daquilo, é a chave para você machucar o aluno. E não sou eu que falo isso. Isso o Gray Cook, que é o criador do FMS, fala com muita clareza, assim como o Paul Chek, que eu fiz essa formação também. Se você coloca sobrecarga em cima de uma disfunção musculoesquelética, você vai lesionar o seu aluno. E às vezes não demora muito, porque tem uma disfunção, ou seja, uma falta de função, e você vai e aplica uma carga ali. Então o risco de você machucar esse aluno é muito grande, mas por falta de conhecimento. Então, quando você sabe disso, você tem condição de não só aplicar algo que vai ser muito melhor para o seu aluno, mas se diferenciar muito profissionalmente, né? Então, a grande parte, 99%, né, dos personagens faz isso, oferece uma aula experimental, e aí durante a aula vai vendo, vai dando uma dica aqui para ver se o cara gosta da sua aula. Então fica ali tentando arrumar umas estratégias para conquistar o aluno, mas são todas estratégias muito superficiais e rasas, que fica mais do mesmo, sabe? Ele vai escolher a você, se você for uma pessoa um pouco mais simpática, se der talvez uma aula um pouco mais dinâmica, cobrar um valor que para ele, comparado com o outro, ele ache vantajoso, que é totalmente diferente de você se posicionar em cima de um conhecimento diferenciado. Em cima de uma técnica que você sabe aplicar, que você sabe testar, que você sabe como trabalhar. Então, acho que essa é a principal diferença. Verdade. Eu sinto muito que às vezes o personal, eu sinto que o aluno fica com o personal, escolhe um personal muito por empatia. Se for pensar, eu me dou bem. Só que daí, se for pensar na prática, o trabalho pro profissional não é tão eficiente quanto poderia, e pro aluno também não, mas ele mantém aquilo por empatia. Claro que isso também é importante, né? A empatia é importante ali, a conexão com o aluno e tudo mais, mas poder realmente entender esses desequilíbrios e poder usar as ações para corrigir mesmo disfunções, desequilíbrios, o trabalho fica muito mais direcionado, então você se sente como professor melhor em aplicar aquilo e, consequentemente, o aluno, além da empatia, que também é importante, se conecta com você porque sabe que você sabe exatamente desses mecanismos, das lesões, dos desequilíbrios que tem no corpo dele e como corrigir aquilo, e ele vai sempre entendendo que esse é o caminho correto, né? E não simplesmente, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Vira um outro tipo de conexão. Exatamente. Né? Ele se conecta com você porque ele sabe que ali ele está tendo um serviço diferenciado. Né? Muito bom. Tem mais uma pergunta aqui. Como foi que você descobriu que o conhecimento estava influenciando no valor da sua aula? Boa pergunta essa. Logo que eu voltei, né, e comecei a aplicar esses testes, o que eu percebi assim, nitidamente é que assim que eu aplicava os testes de identificação, né, das disfunções, descobria se o aluno estava encurtado em um segmento, descobria se faltava estabilidade no outro. Quando eu mostrava o resultado para o aluno, era incrível a expressão do aluno. Dava para ver na cara do aluno um encantamento com aquilo, algo que ele não sabia que existia. Primeiro eu não sabia, né? Mas ao mostrar para ele, ele falava, nossa,
que interessante isso aqui, eu não sabia que eu estava assim. E aí, como eu falo, é importante... Ele se vê, né? Ele se vê no teste e ele mesmo consegue ver os desequilíbrios, né? E é muito importante fazer esse link com o que aquilo causa. Porque ele vê aquele encurtamento, ele não sabe qual que é o prejuízo daquele encurtamento. Mas se você, ao explicar um resultado para ele, fala, olha, esse encurtamento aqui aumenta a sobrecarga para o seu joelho. Isso já tem uma comprovação. Então você começa a educar o seu aluno, você vai agregando valor àquilo. Né? E aí a primeira resposta que eu tive foi uma agenda cheia. Né? Eu fiquei com a minha agenda cheia. E aí comecei realmente a trabalhar muito. Assim, continuei trabalhando muito. Assim, trabalhava muitas horas por dia. Mas, ao mesmo tempo, comecei a ganhar muito mais do que eu ganhava. Eu comecei, com a agenda cheia, comecei a cada vez colocar um valor de aula mais alto. Eu já estava cobrando 2 vezes mais do que a média. Eu falava, caramba, e continuo com a agenda cheia. O aluno ele te escolhe não pelo valor da aula. E muitas vezes eles nem perguntam o valor da aula. Eles falam, não, mas tem algum horário para mim? Eles falam, não, acho que dá para eu encaixar aqui. Você poderia estar horário? Não, poderia. Podemos começar amanhã. Eu falava assim, pô, o cara nem perguntou o valor. Exato. Eu podia falar o valor da aula depois. Então foi nesse momento que eu percebi que, caramba, o aluno não está me escolhendo por conta do valor. Né? E é claro que você vai dosando, você vai subindo o seu valor, vai percebendo e vai se dando conta também que é fruto de um investimento. Né? É um investimento, né? Porque tem investido dinheiro para ir para o curso, investido tempo, investido estudo, né? Muito investimento que estava retornando como forma de um pagamento diferenciado. Mas me dei conta que esse era o caminho. Isso aí. E às vezes na correria, no excesso de aulas, né, para poder fechar as contas, né, então tem que sempre, a maioria, né, dos personagens precisam dar muitas aulas para fechar a conta no fim do mês e falta tempo exatamente para essas questões muito importantes. Falta tempo. Investir no conhecimento, investir na própria saúde, no equilíbrio emocional, aproveitar mais tempo com a família, mas principalmente o conhecimento, né, até pelo tópico de hoje, aquela primeiro detalhe ali que a pessoa tem que dar o primeiro passo para que as outras coisas venham. Depois começa a fluir, né? E aí depois acaba sendo uma escolha, né? Eu, por exemplo, na minha vida, quando chegou ali... Porque depois foi uma caminhada, né? Eu não contei o restante das coisas, mas depois nós fomos juntos para a Noruega, no Congresso Mundial de Prevenção às Lesões, essa jornada continuou. Fomos para vários congressos e fomos ganhando esse conhecimento, essa especialização, até que chegou num ponto que nós criamos o Instituto FIT, que é onde vocês estão aqui agora, né, no nosso canal, e começamos a compartilhar esse conhecimento com outros profissionais, né? E aí a gente começou com os cursos e a gente tinha as aulas também com muitos alunos, e aí eu realmente trabalhava muito. Então, se eu pegar ali os anos de 2012, 2013, 14, 15, 16, eu fui contratado pela Confederação Brasileira de Golfe, então comecei a cuidar da seleção olímpica. Aí fui para os Jogos Pan-Americanos de Toronto, fui para as Olimpíadas. Então, realmente, eu trabalhava muito assim e realmente consegui chegar a uma estabilidade financeira e ganhar uma quantidade por mês que eu realmente não imaginava, né? Então tinha alguns amigos que falavam, cara, você está ganhando mais do que médico. E realmente, principalmente nesses anos, até 2016, eu trabalhei muito e ganhei muito, assim, um valor muito significativo, até que me dei conta da importância também de ter esse tempo para mim, né? Esse tempo de qualidade. E aos pouquinhos fui reduzindo isso. E hoje ganho metade do que eu ganhava ali em 2015, 2016. É metade, mas ainda é muito bom, assim, consigo viver muito bem com isso, muito tranquilamente. Mas tem esse privilégio de poder trabalhar por meio período. Esse meio período me dá condições de me dedicar a muitas coisas que eu gosto, de me dedicar a vários trabalhos diferentes. Comecei a estudar Gestalt terapia e estudar a relação das emoções com o corpo, que foi algo que eu me dediquei muito também e gosto de estudar sobre isso. Ter mais tempo, né? Tempo de qualidade, tempo para fazer o que gosta. E eu vejo que
o profissional, ele merece isso, né? Nós merecemos esse tempo, né? Um tempo maior com a família. Hoje, por exemplo, tenho tempo para... Meu filho ele já está um homem, né? Ele está com 20 anos. Mas a gente tem tempo. Meu filho, por exemplo, gosta de pescar. Então eu tenho tempo para sair com ele para pescar, se ele quiser, para ter tempos com ele, momentos com ele. E o profissional merece isso, ter tempo com a família, poder jantar em casa, né? Poder tomar um café da manhã, poder não ficar nessa correria louca. Então, eu não tenho dúvida, porque eu passei por isso. O caminho é realmente esse, o caminho é o conhecimento. É isso que vai permitir que você possa oferecer um serviço diferenciado, que faz muita diferença na vida das pessoas, né? E aí você vai receber muito mais do que o dinheiro pode pagar, porque é uma gratidão enorme perceber o quanto esses alunos ficam satisfeitos e gratos com o seu trabalho. Então, acho que esse é o primeiro ponto que é, assim, incrível, né? E depois isso se reflete na sua vida, né? De uma forma que você vive com mais qualidade, com mais tempo, com mais dinheiro, podendo fazer as coisas que você gosta e merece. Então, acho que esse foi o ponto-chave. Muito, muito legal. E eu tenho essa visão também. Inclusive você citou aí, né, dos médicos, fisioterapeutas, também profissionais da área da saúde, né? E a educação física, não sei se para os nossos espectadores aí, se eles concordam, parece que dá aquela impressão de que está sempre atrás, né? Em termos de conhecimento, em termos de valores ali, você sempre vê, né? Um status ali meio diferente para médicos, para os bons fisioterapeutas também. E eu acho até que até não faz tanto sentido hoje, né? Hoje eu entendo, né, com essa nova visão, que realmente a educação física ela precisa ser muito mais valorizada, tão com as outras profissões da saúde, né? O profissional de educação física, eu até sempre falo, é o médico do futuro, né? Médico do futuro. Se ele souber, com esse conhecimento que nós estamos falando aqui, né, com um conhecimento mais aprofundado, sabe realmente identificar as causas das possíveis lesões, ou até mesmo quem tem uma lesão, não trabalhar especificamente na lesão, que muitas vezes até nem tem o que fazer, né? Você vê uma lesão ali, às vezes uma condromalácia patelar, por exemplo, você não tem, vai fazer o que? Uma cirurgia, o médico, o fisioterapeuta pode usar ali alguns métodos para melhorar, para fazer os analgésicos, mas tem uma disfunção que causa aquela lesão, tem uma disfunção músculo-esquelética, músculos que estão fracos, ou músculos que estão encurtados, ou um tecido miofacial muito aderido. Então a gente não vai mexer ali na lesão, até porque não é o papel do profissional de educação física, mas a gente pode ir lá e trabalhar essa disfunção, primeiro de tudo identificar, sabe? Você já pode falar isso com o aluno, você pode até dialogar com o médico. Falar, olha, no caso dessa lesão que ele tem, a disfunção pode estar em alguma região ali do quadril, né? Quando a gente fala os músculos ali, a banda iliotibial, a gente identifica, já sabe as possibilidades, daí você vai analisar, identifica e pode utilizar ali as técnicas todas para melhorar essa disfunção, para restaurar a função músculo-esquelética. E melhora, o remédio que não adianta, porque você não cura a causa da lesão, né? Você vai lá e aplica um cuidado ali através de exercícios e técnicas que cabe ao profissional de educação física realmente restaurar a função e tirar, muitas vezes, a pessoa de um quadro de lesão. Isso aí realmente é muito, muito legal e vejo que isso é fundamental para equiparar ali os profissionais, né? O personal trainer junto com outras profissões também da área da saúde, né? Mas você fala assim, a educação física precisa ser mais valorizada. O profissional de educação física é o médico do futuro. Mas há uma diferença entre falar isso e ficar esperando. Ninguém valoriza a gente. Tem que valorizar mais o profissional de educação física. É diferente de nós, profissionais de educação física, fazermos por merecer isso. A começar do fato de que quando um paciente chega na frente do médico, a
A primeira coisa que ele faz é uma avaliação médica. Ele pede um exame. Se ele manda para o fisioterapeuta, a primeira coisa que o fisioterapeuta vai fazer é avaliar esse paciente. Então, o profissional de educação física, que é um profissional da saúde, ele precisa se dar conta de que o primeiro passo que ele tem que tomar também é avaliar o aluno dele. Assim como o médico avalia antes de tratar, o professor tem que avaliar antes de treinar, antes de prescrever o treinamento. Porque o médico pede ali uma ressonância magnética para poder sugerir um protocolo em cima do resultado desse exame. Quando o profissional de educação física identifica o que precisa ser trabalhado, você vai montar a sua estratégia de treino em cima desse exame, dessa avaliação. E isso torna tudo muito mais eficiente. Não só prevenir as lesões, como o Thiago está falando, que encontrar onde está a causa do problema, mas se você restaura a função, você melhora a performance e os resultados são muito mais eficientes. Você potencializa tudo. Porque muitas vezes seu aluno está ali com uma disfunção que nem ele mesmo sabe e ele não consegue render bem esportivamente, em performance, porque tem uma restrição. Então essa identificação inicial é o ponto-chave para que você possa se valorizar. Então cabe a nós buscar essa valorização. Essa mudança tem que começar em cada profissional. Tem que mudar a forma de agir dentro da profissão. Exatamente. Não ficar fazendo mais do mesmo. Mais do mesmo, ficar esperando que os outros valorizem a educação física. Não, nós temos que valorizar a educação física. Né? Exato, é conquistar isso, né? Muito legal. Ter conhecimento é suficiente ou o personal precisa de algo mais? Essa pergunta já é um pouco mais profunda, né? O conhecimento, eu acho que é a base. Eu vejo como a base, né? Porque é claro que se for um personal carismático, ele tiver jeito... Outro dia eu vi um professor chegando, e o cara tem muito jeito, sabe? O cara tem jeito para dar aula, o cara tem um jeito para dar aula, né? Aquela coisa do... Pô, não, vamos aqui, vamos fazer aqui um rolinho, não, vamos fazer uma estratégia. Não coloca seu aluno na esteira não, porque aí se ele ficar na esteira ele vai achar a sua aula chata. Não, vamos fazer uma aulinha aqui, parece que seu joelho cai meio para dentro ali, hein? Não, será que vamos fazer um elastiquinho então? Vamos pôr um elastiquinho. Então o cara tem um dinamismo, ele conduz com uma facilidade a aula, mas é como se... Eu acho que isso é importante, como que o professor lida com o aluno, de ser de uma forma carismática. Mas ele não pode perder o alicerce, a base. Então, se ele pega esse aluno com esse carisma todo e oferece uma aula experimental e fica, pô, parece que seu joelho cai meio para dentro aqui. Será que é o pé que cai meio em valgo? Será que é uma falta de força ali em glúteo médio? Vamos pôr um elastiquinho aqui? Ele fica tentando adivinhar. O Paul Chek fala isso. Ele fala, se você não está avaliando, você está adivinhando. E se a gente quer fazer a diferença, a gente tem que parar de adivinhar. Se a gente quiser fazer a diferença, se a gente quiser continuar no mais do mesmo, a gente continua no mais do mesmo, mas é uma escolha nossa e uma autorresponsabilidade. Né? Com certeza. E um exemplo de como fazer isso? Como conquistar isso, então? Juntando essas questões do conhecimento, o que tem que ter a mais do que o conhecimento, como que seria ali o pacote todo? Então, quando depois, né, que a gente fez todas essas viagens, começamos a aplicar, e eu contei para vocês que eu cheguei num estágio de conforto, né, financeiro e uma estabilidade na minha vida, você fala, então, por que você está aqui, né? Por que a gente está aqui agora, essa hora, e ontem de novo fizemos essa aula gratuita? Por que a gente está aqui? Porque a gente sente que faz parte da nossa missão ensinar outros profissionais. Então você é um personal que está me assistindo aqui, aí você pega algumas dessas coisas que eu falei, começa a aplicar na sua vida, e isso vai fazer diferença na vida de todos os alunos que você tem. Então, ter essa possibilidade de te ajudar e saber que isso vai influenciar a vida de muitas pessoas, 10 dos seus alunos, isso é fantástico.
né? Isso é muito bom, é muito gratificante saber desse potencial de poder ajudar as pessoas, né? Então, acho que o primeiro caminho é você poder usufruir, aproveitar desse conteúdo que a gente dá aqui, que é um conteúdo que você não encontra nas faculdades, não tem pós-graduação disso, né? Porque é um conteúdo que a gente foi buscar fora, um conteúdo que não é um conteúdo antigo, é realmente algo novo que se trabalha, as identificações e a saúde musculoesquelética, todos esses testes não são antigos, são coisas que vieram depois do ano 2005, principalmente, né? Então é algo que a gente foi buscar lá fora e tem a oportunidade de oferecer para o profissional que está interessado em aprender. Né? Porque é o que eu falo para o Thiago, não adianta a gente chegar aqui, porque é 50-50 essa relação. A gente pode chegar aqui e preparar o melhor conteúdo possível para você. Se você não der os seus 50%, fizer 100% da sua parte, não vai adiantar nada. É como você ter as ferramentas, mas deixá-las guardadas numa caixa, entendeu? Então, acho que um primeiro passo é perceber, faz sentido para vocês o que a gente está falando? Não, não faz sentido. Então, gratidão, obrigado por você ter passado por aqui, né? Mas se faz sentido para você, qual que é o caminho? Você poder se aprofundar, que nem aqui no próprio canal do YouTube tem várias aulas, você vai entendendo um pouco mais do que a gente fala, vai pegando todo esse conceito da importância de prevenir as lesões, da importância de entender quais são as lesões musculoesqueléticas, o que você pode fazer nesse caso, o que você não pode fazer. Aí você aprende mais um teste, aplica esse teste no seu aluno, e aí você vai sentir na sua pele a diferença disso. E aí você fala, opa, faz sentido o que ele está me falando. E aí cabe a você ir dando o próximo passo e se especializando, né? Muito legal, muito legal. E finalizando, tem uma última pergunta. Então, pensando, né, em todo esse conhecimento, aplicar esse conhecimento, fazendo a diferença na vida dos alunos, impactando positivamente, fazendo a diferença na própria vida do profissional, do personal, se sentindo ali no ambiente de trabalho com uma conexão e uma produtividade completamente diferente, gerando resultados mais eficientes. E com tudo isso, um resultado, né, também financeiro na vida do profissional, que é aí quebrar a barreira dos R$10.000 mensais, mas sem ter que se matar, sem ter que dar aula ali de manhã até de noite. Então a ideia é um ganho desse acima de R$10.000 com apenas 4 aulas. Dos seus alunos professores, né, que passaram, né, nos cursos, nas certificações, você tem casos, você tem muitos profissionais que conseguiram atingir isso? Tem vários profissionais que conseguiram, mas eu não posso dizer para vocês que é uma fórmula mágica. É uma coisa, você vem aqui, você assiste algumas aulas e pronto, né, você chega lá, né? Porque, como eu estava falando antes, exige uma dedicação. Você precisa desse conhecimento. Você precisa aplicar o método, né, que a gente chama de método iFit Pro, onde você tem uma visão avançada, né, essa visão de águia, que você enxerga que os outros profissionais não conseguem ver. Então, muitos já chegaram lá, né, a gente tem alguns depoimentos, professores que começaram a aplicar esses testes e sentiram isso na sua vida e foram, aos pouquinhos, podendo aumentar o valor da aula até conseguirem chegar nesse patamar. Mas eu não tenho dúvida que todos eles se dedicaram, todos eles aplicaram o método, aprenderam os testes e falaram, não, se deram conta que era uma oportunidade, sabe? Trabalhar com alunos diferenciados, entender as lesões, poder realmente aplicar uma sequência de exercícios coerente, né? Que faz sentido na sequência certa para potencializar esses resultados. Então, não tenho dúvida que é muito possível, desde que haja dedicação, né, e que você possa realmente
olhar para todos os pilares, né, da certificação IFIT Pro, que é o entendimento das lesões. Então, o profissional precisa entender as lesões, ele precisa aplicar direitinho os testes e precisa aplicar uma estratégia para restaurar a função. E isso potencializa demais o valor da aula do profissional, porque tem muita gente precisando, né? Muita gente. Para a gente falar rapidamente, se a gente for falar só da condromalácia que você falou, que é a síndrome patelofemoral que você citou, 1/4 da população tem. Então, 10 alunos seus, né, se a gente pegar 10 alunos seus, mais de 2 alunos tem dos seus 10. Mas alguns nem sabem que tem, porque está no estágio inicial. Está num grau de desgaste nível 1, está chegando no desgaste nível 2, que vai começar a doer. Aí ele vai procurar um médico e ele vai precisar de alguém que saiba trabalhar com isso. O que eu faço com um aluno que tem condromalácia? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? E mais do que isso, identificar as disfunções que podem estar agravando. E aí entra esse médico do futuro que o Thiago falou. Porque isso os médicos não sabem fazer. Alguns fisioterapeutas muito bem formados fazem, buscam a causa do problema e não ficam tratando o sintoma, mas buscam o que está causando o problema. E isso também é da alçada do profissional de educação física. Identificar e restaurar a função. A gente não trabalha com reabilitação. Então, você nunca vai prometer para o seu aluno que ele vai melhorar a dor dele, que você vai reabilitar a dor dele. Não é nossa função. Mas identificar o que não está funcionando bem e propor exercícios para restaurar a função, na minha opinião, não é nem nossa função, mas é nossa obrigação. É isso que diferencia o profissional. Então é isso. Muito bom, todas as perguntas foram feitas. Você tem mais alguma consideração? Quer falar tchau para o pessoal? O que você tem uma finalização ali para dar boa noite para o pessoal? Então, como sempre, queria agradecer muito a sua presença aqui, você que está assistindo ao vivo, você que está assistindo após o horário também. Então é um prazer poder compartilhar esse assunto com você, poder te ajudar na sua evolução profissional. Eu passei, por essa dificuldade de ver o quanto é difícil para o profissional de educação física estar em meio a um mercado que não é bem pago, mas pude encontrar algo que fez muita diferença para mim e eu sei que pode fazer para você também, porque se eu alcancei isso, você também pode, desde que você se dedique e busque essas informações. Então é um prazer para mim poder te ajudar e te mostrar esse caminho. E é isso. Por hoje é só e nos vemos então na nossa próxima aula, que é na semana que vem, já na segunda-feira, né? Exatamente, exatamente. Da minha parte também, muito obrigado. Foi muito bom compartilhar esse momento com vocês. Gratidão por nos acompanhar. Essa mudança também foi muito, muito importante na minha vida. Eu atingi isso já faz um bom tempo, né? Na época lá dos cursos, das viagens. E isso fez toda a diferença. E agora a gente sente que é o momento de compartilhar isso com vocês. Porque se nós fizermos, vocês também farão. Combinado? Muito obrigado e nos vemos na nossa próxima aula. Boa noite.